Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de exercícios de revisão para a prova P2, Física 2, Teoria. É a parte de termodinâmica, capítulos 17, 18, 19 e 20, tá certo? Esses exercícios, em geral, não envolvem grande quantidade de cálculo, mas envolvem muito conceito, tá? Então vai ser muito complicado para o aluno se ele não fez as listas, tá? As listas é para você se acostumar com os conceitos, se acostumar com as definições e treinar, né? Lembrar. Muitas vezes, se a pessoa não tem muito treino, na hora da prova ela demora para entender como é que faz um exercício, realmente às vezes não dá tempo de fazer a prova, tá bom? Então é bom treinar bastante. Só essa listinha aqui de prova não dá não, é pouca coisa, tem que treinar mais, tá? Tem que ter feito as listas, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeira questão. Você está fazendo um molho pesto para o seu macarrão e usa uma xícara cilíndrica de medição com 10 centímetros de altura, feita em vidro comum, cujo coeficiente de dilatação linear é 2,7, 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. A xícara está cheia de azeite de oliva, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 6,8, 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. E esse azeite está até uma altura de 3 milímetros abaixo do topo. Aqui eu tenho 10 centímetros de caneca, então o azeite vai até 9,7 centímetros, né? Aí eles estão lá em equilíbrio térmico esperando para ser utilizados, tá? Mas aí de repente você esquece ali o azeite perto do fogão, ele começa a esquentar, tá certo? E aí a xícara e o azeite vão se esquentando juntos até uma hora que o azeite começará a transbordar da xícara. Que temperatura isso ocorre? Tá bom? Quer saber em qual temperatura o azeite começará a transbordar da xícara? Bom, inicialmente eu tenho então que essa é a fórmula da dilatação volumétrica, ΔV igual a V0 beta ΔT. Bom, então o óleo começa a derramar quando? A dilatação dele for igual à dilatação do vidro, mas os 3 milímetros que faltam, né? Só que isso aqui é volume, então tem que ser os 3 milímetros vezes a área cilíndrica, né? Tá? Porque o óleo não tem que dilatar apenas esse volume, né? Dos 3 milímetros vezes a área, porque também o frasco dilata, então tem que ser a dilatação do frasco mais a dilatação, mais o volume que falta lá, que está vazio, né? Que é 3 milímetros vezes a área. Né? 3 milímetros vezes a área. Bom, se eu colocar então aqui os dados de ΔV do óleo, que é V do óleo, V0, beta do óleo, V0 do óleo, beta do óleo, ΔT. Então, o V0 do óleo é os 9,7 centímetros, né, vezes a área, vezes o beta do óleo, vezes ΔT. Né? E o ΔV do vidro é o V0 do vidro, vezes o beta do vidro, ΔT. Mas o vidro tem 10 centímetros de altura. Vezes a área dá o V0 do vidro. Então, substituindo esses dois itens aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui que o ΔV do óleo igual ΔV do vidro mais a área que está faltando lá em cima, que é 3 milímetros vezes a área. A área repete aqui em todos os termos, eu posso cancelar, tá certo? E aí, isolando o ΔT, eu encontro que o ΔT é 47,4 graus Celsius. Tá? Mas a temperatura ambiente estava quanto? Ele falou aqui? 22 graus, tá certo? Então a temperatura tem que chegar em 69,4 graus Celsius. Tem que estar bem perto mesmo do fogão, bem perto da chama, para chegar a uma temperatura um pouco mais alta.
nessa temperatura começa então a derramar, tá certo? Questão 2. Em recipiente de massa desprezível, misturamos 40 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius na pressão atmosférica e mais 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Se nenhum calor é perdido para as vizinhanças, qual a temperatura final da mistura do sistema? Opa, aqui faltou um asterisco aqui, né? Temperatura final do sistema. Agora sim. Quantos quilogramas de vapor d'água e de água líquida permanecem em equilíbrio na temperatura final? Se evaporar toda a água, só vai ter vapor. Tá? Se condensar toda a água, só vai ter líquido. Então vamos calcular mais ou menos. O que mais demanda calor aqui é o vapor, né? O vapor tem um calor latente muito alto. Então, vamos calcular quanto de calor eu tenho que remover do vapor, né? Para ele condensar todo. Tá? Eu vou usar os dados do livro, tá? Eu não coloquei aqui, mas na prova eu colocaria, tá? Então seria menos m vezes o calor latente de vaporização. O m está aqui. E o calor latente é esse aqui, que é dado, né? Então vai dar menos 90 mil joules, né? 90 quilojoules. Isso aqui é o que o vapor pode ceder para a água. Mas a água já está a 50 graus. Para ela chegar a 100 graus, precisa de quanto? Quanto que a água precisa absorver para chegar a 100 graus? Ela precisa absorver, ó, mc delta T, aqui é a massa, 200 gramas. Aqui é o Czinho da água. E delta T é 100 menos 50, 50. Que é 41.900 joules. É bem menos que isso. Então, pensa bem. O vapor começa a entregar calor para a água começa a esquentar. Tá? Ainda tem calor no vapor e a água começa a evaporar. Tá certo? Então, a água está evaporando, já está a 100 graus. E o vapor está perdendo calor para evaporar a água. Mas aí está tudo a 100 graus, tá certo? Então, temperatura final 100 graus. Beleza? Como o calor do vapor é maior do que o calor para iniciar a ebulição da água, a temperatura final será 100 graus, tá bem? Quantos quilogramas de vapor, de água e de água líquida permanecem? Então, veja bem. Quando chegar em 100 graus, o processo para, atingir o equilíbrio térmico. Tá? Para de vapor virar água e para da água virar vapor. Porque atingiu 100 graus, para de trocar calor. Então, a água aqui, quando chegar a 100 graus, ela vai estar com essa massa aqui. Então, a massa de água é essa aqui, mais o que eu precisei condensar do vapor. Então, quanto que a massa de vapor condensa? Vai gastar esse calor aqui, ó, porque vai ter que evaporar toda a água, vai ter que esquentar toda essa água. Então, vai ficar a massa é Q sobre LV, o Q é isso aqui, o LV é 2.256, aí dá isso aqui de vapor, tá? Que condensou. Então, isso aqui virou água. Então, sobrou quanto de vapor? Tinha 40 gramas, e aí condensou 18,6, sobrou 21,4 gramas de vapor. E a água, por sua vez, tinha 200 gramas e recebeu mais esse tanto aqui, né? 18,6, então ficou 218,6 gramas de água líquida. Tá? E aí, o que acontece? A água, como o vapor tem muito calor para dar, a água já chega a 100 graus e o processo para, porque chegou a 100 graus e estabiliza, porque atinge o equilíbrio térmico, tá certo? Beleza? Bom, vamos lá, terceiro exercício. Calcule a razão entre a perda de calor de uma janela simples com área de 0,15 metros quadrados e a perda de calor de uma janela dupla com a mesma área. Tá?
Janela dupla é muito melhor, né? Evita, protege mais, eu acho, evita a perda de calor. A espessura do vidro de uma janela simples é 4,2 milímetros. O espaço de ar entre os vidros de uma janela dupla tem espessura de 7 milímetros. Nossa, tudo isso. Condutividade térmica do vidro é essa aqui, 0,8. Além disso, tem uma película de ar sobre a superfície interna da sala e também tem uma película de ar sobre a superfície externa, né? Fica grudado na parede esse ar, ele é interessante também, tá? E eles juntos, né, as duas películas juntas, a externa e a externa, produzem uma resistência disso aqui, ó, 0,15 metros quadrados vezes Kelvin sobre watt, por watt. Então é o seguinte, nesse tipo de exercício é melhor trabalhar com resistência, né, resistência térmica, não, né? Se você lembrar da teoria, né, o H lá, que é o calor por segundo, né, geralmente o calor como é que era mesmo o calor? É Kzinho vezes A vezes ΔT sobre L, não é isso? Aí você escreve o A vezes ΔT sobre R. Esse R, o que é esse R? É o L sobre o K. O Kzinho, né, foi para baixo. Tá? Então, por quê? Porque nessa abordagem eu tenho que a resistência térmica total de uma parede é a soma das partes. Então eu somo o vidro, somo o ar, somo a película, vou somando, fica mais fácil trabalhar. Tá? Vamos lá então. Na janela simples eu tenho a resistência do vidro mais a resistência daqueles dois filmes de ar, né, interno e externo. Isso aqui já é dado no exercício, que é esse 0,15 aqui. Mas a resistência do vidro ele não deu. Ele deu só o K. Então eu tenho que pegar e calcular. Né? É L sobre K. Então eu vou lá, calculo. O L é 42, né? 4,2 mais ou menos 3 metros. E o K, 0,8. Isso me dá uma resistência de 0,00525 metros quadrados vezes Kelvin por watt. Então, somando as duas, tá certo? Eu vou ter, então, um total de 0,1553 tá? Metros quadrados vezes Kelvin por watt. Essa é a resistência do vidro simples, tá? Qual a diferença para o vidro duplo? Você vai ter no vidro duplo dois vidros, né? Dois vidros, tem o ar interno e as películas de ar de fora, tá? Esse R do ar interno é a resistência térmica do ar aprisionado entre os dois vidros, tá? O R do ar interno é L sobre K, o K do ar tem tabelado, no caso de uma prova eu daria, esse cara aqui. Eu dei isso aqui? Acho que não, né? Tá. E o L é 7 milímetros, né? 7 centímetros, perdão. 7 milímetros. Então, dá isso aqui. O R do ar interno, ele é muito alto, tá vendo? Já deu mais alto que esse. Aí tem que somar ainda duas vezes a resistência do vidro, mais a resistência do filme de ar, que é 0,15. Somando tudo, 2R do vidro, mais o R do ar preso, mais o R da película externa e interna, vai dar 0,4522, resistência, tá certo? Comparando o vidro duplo com o vidro simples, dá uma diferença, né, de 2,9 vezes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vidro duplo é quase 3 vezes mais resistente à passagem de calor do que o vidro simples. Então, enquanto o vidro simples perder 1 watt por metro quadrado, né? Não, enquanto o vidro simples perder 3 watts por metro quadrado, o vidro duplo perde só 1. Tá? Então ele reduz em um fator 3 a perda de calor para o meio ambiente. Tanto para sair quanto para entrar. Né? Tanto para você, num dia frio, não deixar o calor sair,
como num dia quente, não deixar o calor entrar, tá certo? Então o vidro duplo é muito melhor do que o vidro simples. Além também de ter uma resistência que não está sendo abordado aqui, mas também tem uma resistência acústica muito melhor, né? Ele amortece muito melhor o som que vem de fora, tá? É impressionante. Se você tivesse essa oportunidade de comparar uma janela dupla aberta e fechada, você vê o tanto de som, de barulho que é cortado, tá certo? Então, esse é um exercício interessante que aborda as janelas duplas, tá certo? Bom, próximo exercício, aqui já é gás, né? Então já é o capítulo 18. Em um recipiente vazio, um tanque cilíndrico com diâmetro D é selado por um disco circular de 3 kg de massa. Aqui. Esse disco pode subir e descer sem problemas. Abaixo do disco está uma quantidade de gás ideal na temperatura T do cilindro, conforme mostra a figura ao lado. Inicialmente, o disco está em repouso a uma distância 4 metros acima da base do tanque. Então aqui tem 4 metros. Quando um pedaço de chumbo de 9 kg é colocado aqui em cima, tá? O disco desce, esse H diminui, porque a pressão aumenta, o volume diminui e o H diminui. Agora, como é que diminui isso? Então, se a temperatura permanecer constante, ou seja, diminui a pressão, aumenta a pressão, diminui o volume de modo isotérmico, né? Então, P1V1 igual a P2V2, né? Temperatura constante. Também nenhum gás escapa. Qual a distância final que esse disco chega aqui embaixo? Quanto que vai ser o novo H? Bom, então vamos aplicar então a lei dos gases ideais, que é P1V1 igual a P2V2. Esse disco tem área A, massa em minho. A massa do chumbo é mão. E H2 é a altura final. Tá certo? Então, a pressão aqui é força pela área. Então, a pressão inicial é o peso mg pela área. E a pressão final é a soma das massas vezes g pela área. E a temperatura constante, P1V1 igual a P2V2. Aí você coloca isso aqui, tá? Então aqui P2, que é o final, vai ser P1, V1 sobre V2. Então P1 é mg pela área, V1 por V2. O V1 é a área vezes o Hzinho, e o V2 é a área vezes o H2. Tá certo? E isso vai ser igual, então, ao P2. O que é o P2? O P2 é a massa total aqui, M1 mais M2, vezes G pela área. Então, nessa equação aqui, eu isolo o H2, e aí eu tenho que H2 é M1 Hzinho por M1 mais Mão. Você vai ter, então, M1 é 3, Hzinho é 3, e M1 é 4, M1 mais Mão é 12. Fazendo a conta, vai dar 1 metro. Então, de 4 metros cai para 1 metro. Tá certo? Faz sentido isso? Faz, né? Porque antes aqui, a massa 3 tem a pressão P. Com a massa 12, aumentou 4 vezes a pressão. Então cai 4 vezes o volume. Então o H cai 4 vezes. Então de 4 passa para 1. Tá certo? Então interessante esse problema. Depois, problema 5. Um cilindro com 1 metro de altura e diâmetro interno de 0,12 metros armazena gás propano, que a massa molar é igual a 44,1 gramas por mol, para ser usado em um churrasco. O cilindro é inicialmente cheio de gás, até a pressão manométrica ser de 1,3, 10 a sexta pascal. E a temperatura for 22 graus Celsius. Conforme você vai usando o gás, a temperatura permanece constante, tá? E vai usando. No final do churrasco, a pressão do gás é 3,4, 10 a quinta, tá? Pergunta, quanto de gás foi consumido? Tá certo? Então eu tenho que usar a relação, né, que o número de mols é a massa pelo mol, tá certo? Então, na equação
de Clapeyron, número de moles é a massa total pelo mol aqui. E no instante, no início, eu tenho todos os dados. Eu tenho a pressão, eu tenho o volume, eu tenho o mol, tenho o R e a temperatura. Dá para achar a massa inicial, o M1. Agora, qual que é a grande mensagem desse exercício? Tá? Você não pode usar aqui pressão manométrica. O que é a pressão manométrica? É a pressão que os medidores oferecem. Medidor de pressão, em todo quanto é cilindro tem medidor de pressão, aquela pressão é manométrica. Você vai medir a pressão da pessoa, aquela pressão é manométrica. Por quê? Porque a pressão atmosférica está em todo o espaço, então ela afeta todas as medidas igualmente. Então, você não pode deixar de incluir a pressão atmosférica. Porque a lei de Clapeyron só funciona para a pressão chamada pressão absoluta. E aquela pressão que quando T for zero, a temperatura Kelvin for zero, a pressão seria zero. Então, você é obrigado a usar a pressão absoluta. Tá? Não vai esquecer disso. Nunca use pressão manométrica na equação de Clapeyron. Professor, o que é pressão manométrica? É a pressão que os aparelhos te dão. Qualquer medidor de pressão te dá a pressão manométrica. Você tem que depois somar a pressão atmosférica se você quiser fazer a equação de Clapeyron, tá? A equação dos gases. Sabendo disso, eu pego a pressão, então, inicial, que é 1.3 10 a sexta, e somo com a pressão atmosférica. Isso aqui também é dado no exercício. Então eu vou ter aqui 1.4 10 a sexta. Também somo a pressão manométrica, a pressão atmosférica na pressão 2, tá? 3.4 mais 1.01, 3.4.41, tá? Agora sim, com essas pressões absolutas, posso calcular a massa 1. A massa 1 é P1V vezes a massa molar sobre RT. O volume é um cilindro, né? A área da base vezes a altura. A área da base é πr² vezes a altura. Então o volume deu 0.01131 metros cúbicos. Colocando aqui, eu acho M1. Então, pressão, volume, massa molar, R e a temperatura, em Kelvin, não vai esquecer. Isso me dá 0.2845 kg de gás propano no início, tá? E no final? No final, isso aqui, esse P sobre M é constante. Então, se P sobre, porque, ó, P sobre M, se você passar o M dividindo, o que é P sobre M? É RT sobre MV. Constante, 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 constante. Então vai ficar assim, ó, P1 sobre M1 igual a P2 sobre M2. Então, a massa M2 vai ser M1, P1 sobre P2. M1, perdão, a massa M2, tá para cá, né? Vai ser P2 sobre P1, M1, tá aqui, ó. Então, M1 tá aqui, P2 está aqui, P1 está aqui. Tudo absoluto, tá vendo? Então, M2 é esse cara aqui. Aí, quem que é o quanto foi a massa que foi consumida? É M inicial menos M final. Então, a massa consumida foi 0.195 kg de gás. Beleza? Questão 6. O volume de um pneu de um automóvel é 0.0150 metros cúbicos. Tá? Se eu andar 3 casas aqui, posso falar que é litros, tá? Então é 15 litros. 1, 2, 3. Em um dia frio, a temperatura do ar no interior do pneu é 5 graus Celsius. A pressão atmosférica é 1.02 atm. Nessas condições, verifica-se que a pressão manométrica, olha, cuidado de novo aqui, hein? Manométrica é 1.7 atm. Depois do carro andar por uma estrada durante 30 minutos, a temperatura do ar nos pneus sobe para 45 graus.
e o volume aumenta um pouquinho, passa a ser 15,9 litros. Qual a pressão manométrica do pneu? Ela subiu, né? Aumenta o volume, aumenta a pressão, tá? Então é assim, aqui está tudo fechado o pneu, né? Então, transformação geral, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Posso usar pressão de atmosfera? Pode, desde que seja dos dois lados a mesma unidade, tá certo? E aí, a pergunta, posso usar pressão manométrica? Não. Então, pressão 1 vai ser 2,7 atm, tem que somar um atm, que é a atmosfera. Tá? E na final, eu vou achar a pressão absoluta, vou ter que subtrair 1 para achar a manométrica. Beleza? Então, PVNRT, então T1 é 5 graus, então é 278. O P1 é isso mais 1, 2,7. A pressão atmosférica é 1,02, né? Então, 2,72. Depois, temperatura 2 é 45 graus, dá 318 Kelvin. Colocando na equação P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, eu vou ter que o P2 vai ser P1, V1 sobre V2, T2 sobre T1. P1, 2,72, V1 sobre V2, V1 antes e V1 depois de esquentar. T2 sobre T1, temperatura final menos sobre a temperatura inicial. Fazendo a conta dá 2,94 atm. Esta é a pressão absoluta. Para saber a manométrica, que um medidor mediria, você tem que chegar e subtrair daqui 1,02, né? Porque a atmosférica é essa. Então vai ficar 1,92. Tá certo? Essa é a pressão manométrica final. Beleza? Então mais um problema aí envolvendo pressão manométrica. Cuidado com isso aí, tá? Nas fórmulas só vale pressão absoluta. Se você botar aqui a manométrica, não vai dar certo. Tá? Questão 7. A nebulosa da Lagoa, tá aqui, ó, é uma nuvem de gás hidrogênio situada a uma distância de 3.900 anos-luz da Terra. O diâmetro dessa nuvem é de aproximadamente 45 anos-luz. Nossa. Ela brilha por causa da sua temperatura de 7.500 Kelvin. Caramba, 7.500 Kelvin aqui dentro. O gás é elevado a essa temperatura pela ação das estrelas que existem no interior da nebulosa. Toda emissão por radiação, né? A nuvem também é muito fina, existem apenas 80 moléculas por centímetro cúbico. Não é muito fina, seria... Fina não é a palavra, né? Seria não é viscosa, né? Não tem fluido, não tem viscosidade. O fluido aqui é quase sem viscosidade zero, praticamente. Tá certo? Letra A. Calcule a pressão do gás em atmosferas na nebulosa da Lagoa. Letra B. Os filmes de ação científica, os filmes de ficção científica, algumas vezes mostram naves espaciais sofrendo turbulências fortes, né? Quando voam através de nuvens de gases, como a nebulosa da Lagoa. Uma cena desse tipo poderia acontecer na verdade? É real isso ou é só ficção? Então, ó, se você pegar aqui calcular a pressão pela molécula Perón, tem que lembrar que N é o número de moléculas pelo número de Avogadro. Então fica assim, ó. PV igual a N sobre NA RT. E aí o que eu faço? Eu isolo V sobre N, porque V sobre N é número de moléculas por volume. Tá certo? Então a pressão vai ser N sobre V, número de moléculas por volume, vezes R sobre NA vezes T. Isso aqui é 80 por centímetro cúbico. Cuidado, hein? Então tem que passar para metro cúbico, 10 a menos 6. O R está aqui. Aqui está o NA. E aqui a temperatura, 7.500 Kelvin. Isso aqui, pessoal, deu 8,28, 10 a menos 12 Pascal.
Se eu dividir por 101 kPa, vai dar 8,2, 10 a menos 17 atm. Tá? Aí, pessoal, o melhor laboratório do mundo de vácuo, que está na NASA, chega a 10 a menos 15 aqui. Então, sem chance de essa pressão ser atingida aqui na Terra. Tá? Ela é 100 vezes mais baixa do que a pressão do melhor laboratório que tem no planeta. Tá? Então, essa pressão aqui é muito baixa. Se a pressão é muito baixa, o número de choques que as moléculas dão com qualquer objeto é muito baixo. E nessas moléculas, quando elas batem, elas transferem a força, né? Tá certo? Como o número de choques é muito baixo, pessoal, praticamente não tem interação das moléculas com qualquer objeto que passar ali. Então, qualquer nave que passar por aqui vai passar suave, tá certo? O problema é só essa temperatura aqui, né? Tem que ter um bom isolante térmico, mas choque, turbulência, sem chance, isso é tudo ficção, tá? Não existe isso, tá? Você fala assim, ele vai passar aqui com Warp 6, né? Warp 6, né? Velocidade de dobra, tal, tá? Mesmo na ficção científica, nenhuma nave passa em dobra por nebulosas, né? Tu não passa só com motor de impulso, que é só velocidades baixas, né? Não vai sentir nada. Turbulência e nebulosa é ficção, tá? Questão 8. O gráfico da figura ao lado mostra um diagrama PV para 3,25 moles de gás hélio. Esse gás é ideal. A parte CA desse diagrama é isotérmica. Calcule a pressão do hélio no ponto A. Você tem no ponto C, vai para o ponto A, você acha. Aqui você tem PV aqui. Isotérmica, PCVC igual a PAVA. Pronto. Qual a temperatura do hélio nos pontos A, B e C? Sabendo num ponto, você acha dos outros, né? Porque você acha por Clapeyron. Quanto calor entrou e saiu do hélio durante os segmentos A, B e A, C? Bom, aqui tem que fazer conta. Vamos fazer então o primeiro passo. Hélio é um gás monatômico, então CV 3 meios de R e CP 5 meios de R, tá certo? Depois, ΔU é sempre NCV ΔT. Quando que eu não consigo usar essa fórmula? Quando? Somente quando não fala que gás é. Quando não fala que gás é, eu não sei quanto vale CV. Então não posso usar essa fórmula. Quando eu não tenho as temperaturas, também não posso usar essa fórmula. Se eu souber o gás, souber as temperaturas, eu posso usar essa fórmula sempre, para qualquer processo, porque o ΔU só depende do estado inicial e final, tá certo? Então, letra A, PAVA igual a PCVC, daqui eu tiro a pressão no ponto A, que é 8, 10 a quinta Pascal. Isso aqui é 2, isso aqui é 8. Tá? Aqui aumentou 4 vezes o volume, quando você comprime 4 vezes, a pressão aumenta 4 vezes. Tá? Depois, temperatura nos pontos A, B e C. No A, faço Clapeyron e acho 296 Kelvin. Quando venho para cá, aumenta a temperatura. Ponto B, faço Clapeyron e acho 1184 Kelvin. E no ponto C é igual ao ponto A, que é 296, porque é isotérmica. Tá certo? Quanto calor entrou e saiu do hélio durante os segmentos AB, BC e CA? Em cada segmento, o calor entrou ou saiu? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular aqui no AB. Isso aqui é CP, né? Porque pressão constante, o calor é NCP ΔT. Você tem o N, tem o CP, que é 5 meios de R, tem o ΔT. Então aqui, ó, deu 60 mil joules, 60 quilojoules. Como deu positivo, o calor entra no sistema, não entra no gás. No BC não tem trabalho, né? Então o calor é igual ao ΔU. Ou NCV ΔT. Tá? Também pode ser, porque o V é constante. Aí tem aqui NCV ΔT. E aí dá negativo aqui, ó.
Então aqui deu menos 36 kJ, e aqui você então perde, o calor sai do sistema. O gás perde calor. Depois, no ponto CA aqui, isso aqui é uma isotérmica. Isotérmica, ΔU é zero. O calor é igual ao trabalho. E o trabalho na isotérmica é o Ln, lá lembra? Está comprimindo, dá negativo. Então deu menos 11 kJ e o calor sai do gás. Então aqui o calor entra, aqui o calor sai, aqui o calor sai. Tá? Letra D. O quanto da energia interna do hélio variou de A para B, de B para C e de C para A. Ora, de A para B, o ΔU é igual a NCV ΔT, deu 36 kJ, tá certo? Ele aumentou a energia interna, tá certo? Positivo. De B para C, aqui é igual o calor, o ΔU é igual ao calor. Deu negativo, então vai perder, tá? Então o calor saiu do sistema. O ΔU, quer dizer, a energia interna diminuiu. E no de C para A, não tem, né? ΔU é zero. Então, no ciclo total fechado, ΔU vai dar zero, tá vendo? Porque é assim que é a teoria, né? ΔU é zero, soma aqui dá zero. Então tá certinho as contas, beleza? Bom, questão 9. A figura ao lado mostra os resultados das medições da transferência de calor Q para 0,3 mol de um gás, começando em T1 igual a 20 graus. Ah, tá. E terminando na temperatura T2, que eu não sei. Na figura pode-se ver três processos diferentes. Sabe-se que um é isobárico, um é isocórico e um é adiabático. Em cada caso, o T2 foi sempre o mesmo. Identifique cada processo A, B e C como isobárico, isocórico ou diabático. Bom, de cara dá para saber que o A é adiabático, né? Por quê? Porque esse cara aqui está mais aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Deixa eu tirar esse B daqui que tá. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá. De cara eu sei que A é diabático, que o calor é zero. Entre B e C, tá? No isocórico não tem trabalho, o calor é igual a ΔU. E no isobárico tem os três, tá? Como o calor é Q menos trabalho, tá certo? Então, o que acontece? Como tem os três, aqui o calor tem que ser maior, né? Como tem os três, que é o isobárico. Então, esse processo C é o isobárico e esse B é o isocórico, onde não tem trabalho. Aí o calor é menor, é só ΔU, tá certo? Que o calor é ΔU mais trabalho. Se o ΔU existe nos dois e o trabalho só tem quando for isocórico não tem trabalho, então aqui o calor é igual a ΔU só, e aqui o calor é igual a ΔU mais trabalho. Então esse aqui seria o isobárico e esse B seria o isocórico, tá? Depois, qual o valor de T2? Tá. Então eu poderia pegar, por exemplo, o isovolumétrico aqui, o isocórico, e fazer que o calor é igual a ΔU, tá certo? E aí, eu falo que ele é NCV ΔT. Eu tenho calor, tenho T inicial, acho T final. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não sei que gás é esse. Olha o enunciado, que gás é esse? Não fala nada. Então eu não sei o valor de CV. E aí nessa letra B está uma rascada aí. Tá? Como é que eu vou fazer esse CV? Eu não sei o CP, eu não sei o CV, mas eu sei que CP é CV mais R, né? Então se eu tiver um CP menos CV, eu sei que vale R. Tá certo? Lembra disso? Então a ideia é essa.
Para o processo isobárico, eu escrevo que o calor isocórico, né, é NCV delta T. E para o processo isobárico, eu escrevo que o calor é NCP delta T. Aí o que eu faço agora? Eu subtraio, né, esse QC menos QB. Vai ficar NCP menos CV delta T. Mas CV menos CP é o R, né? Vai ficar NR delta T. E esse NR delta T é a diferença entre Q6 e QB. Mas QC é 50 e QB é 30. A diferença é 20. Então esse delta T vai ser 20 sobre NR, que dá 8 graus. Se a temperatura inicial era 20, então a final vai ser 28. Tá? Beleza? Bom, letra C. Quanto trabalho foi feito pelo gás em cada processo? Vamos lá então. No processo, agora aqui ficou difícil, né? O que eu vou fazer aqui? Porque o trabalho eu preciso ter CP, CV, essas coisas. Então eu vou tentar adivinhar aqui que gás que é esse. O que acontece? Se eu pegar o QC, NCP delta T, e o QB, que é NCP delta T, eu vou ter CP sobre CV. Mas CP sobre CV é o gama. O calor em C, que é o isobárico, é 50 e aqui é 30. Dá 5 terços. E aí gama igual a 5 terços, aí já ficou bom, né? Gama 5 terços é um gás monatômico, tá certo? Então o CP é 3 meios de R, o CV é 3 meios de R e o CP é 5 meios de R. H, agora eu consigo fazer bastante coisa aqui, né? Primeiro processo adiabático, o calor é zero, ΔU mais trabalho, vai ficar NCV delta T mais trabalho. Então o trabalho nesse processo A é menos NCV delta T. NCV delta T. Deu menos 30 joules. No processo B, que é o isovolumétrico, é o volume constante. Então, o trabalho é zero. No C, que é o isotérmico, o trabalho é o LN, não é isso? Mas, se eu usar a fórmula Q igual a ΔU mais trabalho, eu tenho que o ΔU tem que ser o mesmo. Porque ΔU só depende da temperatura final e inicial. Se eu já tenho um ΔU, o ΔU é o mesmo para todos os processos, tá? Já tenho um, tá? Então, o que acontece? Se o calor no final lá é 50 e ΔU é 30, o trabalho é 20. Então, nesse segundo trecho, o trabalho é 20. Nem tem os volumes, nem daria para fazer por ali, tá certo? A letra B. Qual processo o módulo do volume varia mais? Então, o módulo do volume varia mais quando o trabalho é maior, né? Tanto negativo, seria a compressão, quanto positivo, que é a expansão. Nesse cara aqui, o trabalho é positivo, então a expansão, tá? E lá no outro item, que tinha que calculado, o trabalho deu menos 30. Tá certo? Então, esse cara teve a maior, em módulo, né? Seria a maior variação de volume. No valor B, não teve, né? Então, o que acontece? O processo A, né, que deu 30 joules, mas deu negativo, mas ele falou módulo aqui, né, tem a maior variação de quantidade de trabalho, então tem que ter um maior volume, tá? Variação de volume. Depois, letra E. Para cada processo, o volume de gases aumenta, diminui ou permanece igual. Na letra A, o trabalho é negativo, então o volume diminui. Na letra B, é isovolumétrico, o trabalho é zero, então o volume permanece o mesmo. Na letra C, o trabalho é positivo, então o volume aumenta, tá certo? É isso. Questão 10. Uma máquina ideal de Carnot funciona entre 500 graus Celsius e 100 graus Celsius, com um fornecimento de calor de 250 joules por ciclo. A.
E quantidade de calor é fornecida ao reservatório frio em cada ciclo? É o calor frio, QC, que é perdido, né? Letra B. Qual é o número mínimo de ciclos necessários para que a máquina erga uma pedra de 500 kg a uma altura de 100 metros? Então, se é a máquina de Carnot, tá? Tem aqui esses dados iniciais. O T frio é 100, que é 373. O T quente é 500, que é 773. E o que fornece de calor é 250, que é o calor quente, porque é o que fornece para o sistema. Então, o que acontece? O Carnot vale a fórmula, né? Que calor frio por calor quente é menos T frio sobre T quente. Usando esta fórmula, o calor frio é menos o calor quente, Tc sobre T quente. O calor quente é 250, o T frio é 373 e o T quente é 773. Daqui eu tiro que o calor frio é menos 121 joules, é negativo, tá vendo? Beleza? Que é o perdido, né? Para fora. E aí, o que acontece? O trabalho de um ciclo é o calor total, que é o calor quente mais o calor frio, em módulo, mas o calor frio é negativo. Então o trabalho é 129 joules, tá certo? Isso é um ciclo. Para levantar uma pedra de 500 kg, de uma altura de 100 metros, eu vou gastar 490 mil joules. Então faz uma regra de 3, e aí vai ter que dar 3.800 ciclos para poder levantar essa pedra, tá certo? Se fosse calcular a eficiência aqui, ficaria como? Eficiência é o calor, o trabalho pelo calor quente. 129 por 250, tá certo? É a eficiência. Se fosse pedida, não pediu, né? Questão 11. Uma máquina térmica funciona seguindo o ciclo mostrado na figura ao lado. Tá? A substância de trabalho é 2 mols de gás hélio. Opa, gás monatônico. Cp é 3 meios de R e CV 5 meios de R. Não, CV 3 meios de R e CP 5 meios de R. Tá certo? Temperatura máxima 327 graus. Onde a temperatura é máxima é nessa coisa aqui, nessa isotérmica aqui, porque se for isotérmica. Né? Ah, tá aqui, para subir se é isotérmica. Tá? Aqui para cá a temperatura é mais baixa. Considere o hélio um gás ideal. O processo BC é isotérmico. A pressão nos estados A e C é A, pressão 100 kPa. Estado B, aqui em cima, 300 kPa. Letra A. Quanto calor entra do gás e quanto calor sai em cada ciclo? Tá? Bom, o calor é ΔU, o calor é ΔU mais trabalho, certo? Em cada ciclo, o calor entra nos trechos AB e BC, e o calor sai no trecho CA. Por quê? Pensa comigo. De A para C, a pressão aumenta um volume constante. Tá certo? Então, o calor é NCV ΔT. Esse ponto de cima ele é mais alto que o de baixo, a temperatura aumenta. Então, aqui o calor é positivo. Calor positivo entra no sistema. No trecho BC, é uma isotérmica. ΔU igual a zero. Calor igual ao trabalho. Como o gás expande no trecho BC, trabalho positivo, calor positivo. Então, esse trecho, calor positivo, entra no sistema. Por que o calor sai de C para A? C para A, a pressão constante. Então, o calor é NCP ΔT. Mas a temperatura de A é menor que de C. Então, vai dar negativo. Então, aqui o calor sai. Tá certo? Temperatura máxima é o TB igual ao TC, que é 327, 600 Kelvin. E quanto que é a temperatura mínima em A? Temperatura em A, lei dos Gausses aqui. E eu encontro que a temperatura em A vai dar 200 Kelvin. Tá? Vamos lá então. Trecho e a pressão
Não, eu usando o Clapeyron, eu acho o volume de B. O volume de B é isso aqui, 33,2 litros. E o volume de C é 9,97 litros, que é 1/3. Tá certo? O volume de A é igual ao volume de B. Então eu sei as temperaturas, sei as pressões e sei os volumes. Posso usar sempre o calor no trecho AB. V constante é NCV ΔT. Então NCV ΔT. Aqui está o calor, 9.970 joules. No trecho BC, o calor vai ser ΔU mais trabalho. ΔU é zero, calor igual ao trabalho. Então o trabalho é, na isotérmica, é o LN, e deu 11.000 joules. Então no trecho BC o calor é 11.000 joules. E no trecho CA, vai comprimir o gás, eu posso usar N, pressão constante, NCP ΔT. Então, no calor que entra, então, é a soma desses dois. Tá? O calor que entra. O calor que sai é NCP ΔT, que é menos 16.600 joules. Tá? Então, o que entra total é 21.000 joules e o que sai é menos 16.600 joules. Tá? Aí, ele pergunta na questão B, quanto trabalho a máquina realiza em cada ciclo? Então aqui o trabalho é P ΔV, aqui o trabalho é zero, e aqui o trabalho é igual ao calor, já calculei. Tá? O trabalho, ou então no ciclo, o trabalho é o calor que entra menos o calor que sai. Tá certo? Então, o calor que entra é 21.000, o calor que sai é 16.000, dá 4.400 aqui. Se eu fizer por ciclo e somar, também dá 4.400. Tá? A eficiência desse ciclo é o trabalho pelo calor que entra. O trabalho é 4.400, o calor que entra é 21.000. Eficiência de 21%. Tá? Letra C. Compare a eficiência dessa máquina com a eficiência máxima possível para esses dois reservatórios quente e frio. Bom, a eficiência máxima possível é de Carnot, né? A eficiência de Carnot é 1 menos Tc sobre Th. Isso aqui vai dar 67%. Então a máquina ideal de Carnot tem é 3 vezes mais eficiente do que essa máquina aqui. Tá certo? Então não é muito eficiente essa máquina aqui. Tá? Questão 12. Um gás monoatômico ideal executa o ciclo da figura ao lado. Tá? Ciclo horário, trabalho positivo. Então é a máquina térmica. Se fosse anti-horário, seria refrigerador. Né? O caminho do processo CA é uma linha reta do diagrama PV. Calcule Q, W, ΔU em cada etapa do ciclo. Quais são os valores de Q, W, ΔU em um ciclo completo? Qual a eficiência do ciclo? Veja bem, esse problema aqui eu coloquei aqui porque ele tem uma dificuldade que até agora não apareceu, que é o seguinte. Ele me deu que o gás é monatômico, eu sei que o CV é 3 meios de R, o CP é 5 meios de R, tá certo? Mas eu não tenho as temperaturas. Aí você fala assim, bom, eu faço Clapeyron. Mas para fazer Clapeyron, eu preciso do número de mols. Cadê o número de mols aqui? Também não fala nada. Então eu não posso usar nenhuma fórmula com ΔT. Tá certo? Vou ter que substituir ΔT. Então em cada vez que aparecer o T, eu tenho que trocar para o Clapeyron. E sumir com o T. Tá certo? E rezar para o N lá cancelar de alguma forma. Tá? O Eninho, né? Porque quando usar Clapeyron, apareceu o Eninho. O Eninho tem que cancelar. Senão eu estou ferrado. Vamos lá então. No processo AB,
é um processo isobárico, tá certo? Isobárico. Então, o calor é NCP ΔT. Mas aí o ΔT é TB menos TA. Eu troco TB por PB VB sobre NTB, NR, perdão, NR, né? Troco o TA por PA VA sobre NR. Quando eu divido por NR, tem esse N aqui em cima, ó. Aí me salva, cancela o N. Vai ficar CP sobre R. E como o PB é igual a PA, posso escrever só o PA em evidência, vai ficar VA menos VB. Aí põe os dados aqui e encontro que deu 225 kJ. No processo BC, volume constante. Então, posso usar o Q igual a N CV ΔT. E aqui, ó, nesse caso, bom, ele pediu em cada ciclo, né? Então, quanto que é o trabalho aqui nesse ciclo isobárico? É P ΔV. Só pegar o P aqui, vezes ΔV, acabou. É isso aqui, tá? E o ΔU é Q menos trabalho. Deu isso aqui. Então, Q está aqui, menos trabalho, está aqui. Tá certo? Então, a B já foi. Agora, vamos fazer o BC. O BC é isovolumétrico. Então, posso usar aqui o calor é NCV ΔT. E quando eu fizer o ΔT, o VB é igual a VC, uso o Clapeyron, cancela o N e vai ficar assim, tá? Cancela o R, porque CV é 3 meios de R, tá certo? E aí eu tenho então que o calor aqui nesse processo BC, a temperatura vai cair, então o volume diminui e a pressão diminui. No volume é constante, a pressão diminui. Pressão diminuindo vai dar negativo. Então nesse trecho BC eu perco o calor. Perco o calor. Aí, se eu tenho calor aí, eu sei que o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, ΔU igual ao calor. Então, ΔU igual ao calor, também é menos 240 kJ. No processo CA, o que é fácil de fazer no CA? Calcular o trabalho. Não sei se você lembra dos exercícios do ensino médio. O trabalho aqui num certo ramo do trecho é a área embaixo da curva. Aqui. Isso aqui é um trapézio, tá certo? Um trapézio. Então, o trabalho aqui dá para fazer é menos a base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. E dá, opa, menos, aqui está menos 60 kJ. Faltou um menos aqui. Menos 60 kJ, tá? Aí, como é que eu vou achar o ΔU? Eu não vou achar. Eu vou supor que o ΔU tem que ser zero no ciclo. Então, vou pegar esse ΔU aqui, somar com esse, o que faltar para zero, vou dizer que é esse aqui. Então, o ΔU tem que ser 1.05, porque 1.05 mais 1.35 dá 2.4. Menos 2.4 dá zero. Então, eu já sei. Se eu tenho trabalho, eu tenho ΔU, então o calor vai ser quanto? ΔU mais trabalho dá 45 kJ. Tá certo? Então eu tenho calor, tenho trabalho, tenho ΔU em todas as etapas. No ciclo completo, ΔU é zero. E o calor tem que ser igual ao trabalho, que é, ó, aqui eu tenho, vamos pegar o trabalho aqui, ó. Trabalho 90 kJ, trabalho menos 60, não, desculpa. Aqui é menos 60, tá certo? Menos 60 com 90 dá 30. Deu 30 aqui, deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco aqui, peraí. Vamos fazer direitinho.
O calor no ciclo é igual ao trabalho no ciclo, que é igual a 30 kJ. Vamos ver. Aqui o trabalho deu 90 kJ. Aqui, a letra B, não tem trabalho aqui. Tá, aqui não tem trabalho. Então 90. 90 aqui deu menos 60, aqui está negativo, né? Esqueci o menos, aqui é menos 60. 90 menos 60 dá 30. Então trabalho igual ao calor 30. Tá certo? Qual a eficiência do ciclo? A eficiência é o trabalho pelo calor quente. O calor quente, ele é os calores positivos, tá? Que é o trecho AB, que é 225 kJ, e no trecho, aqui é o calor do negativo, e aqui deu positivo. Então, 45 kJ com mais 225 kJ dá 270 kJ. Tá, 270. E o trabalho deu 30. Nossa, que pouquinho. Eficiência péssima. 30 por 270 dá 11% de eficiência só. Tá certo? Então, muito baixo. O ciclo aqui também é ruim, tá? Bom, pessoal, isso aqui então foi os exercícios que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, bons estudos aí, tá? A prova então terça-feira a 1h15, tá bom? A gente se vê lá então, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem, tá ok? Até mais.